Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra desse ciclo de palestras do ABC Jurídico. Hoje iremos falar sobre casamento no exterior, casamento internacional. Quem está aqui hoje com a gente é o Dr. Antônio Kotaro Hayata. É com grande satisfação que apresento o Dr. Antônio Kotaro Hayata, advogado com mais de 13 anos de experiência no Japão e atuação desde 1996 no Brasil. Ele é o advogado do Japão para a comunidade brasileira, atendendo oficialmente nos consulados gerais do Brasil em Tóquio, Nagoya e Hamamatsu. Formado pela PUC, possui LLM em Direito do Mercado pelo IBMEC São Paulo, MBA em Finanças pela USP e especializações em Interpretação Jurídica por universidades japonesas como a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio e a Aoyama Gakuin. Além da advocacia, tem ampla trajetória no setor financeiro, tendo atuado como executivo em bancos como Itaú Unibanco, Mizuho do Brasil e Mitsubishi UFJ do Brasil. Atualmente, o Dr. Antônio é membro do Conselho de Cidadãos de Tóquio, diretor da Associação Central Nipo-Brasileira e diretor conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Japão. Com domínio em 4 idiomas, japonês, português, inglês e espanhol, o Dr. Hayata traz uma rica bagagem profissional e cultural que certamente vai enriquecer muito a nossa palestra de hoje. Bom, seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a partir de agora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Miti, da ABC Japan, Carli, obrigado pelo convite. Com muita alegria que eu aceitei falar sobre um tema tão desafiante e, ao mesmo tempo, tão interessante para a nossa comunidade, tá? Onde a grande maioria das consultas que eu tenho é relacionada a esse tema. E a minha ideia dessa palestra é justamente para fazer um apanhado geral sobre os principais temas, principais dúvidas, né, que os consulentes, a comunidade tem quando vem na minha consulta, tá? Então vamos iniciando. Falar hoje seria o Casamento Sem Fronteira, Realidade Brasil-Japão, tá? E os desafios e a proteção da família na dupla legislação. Bom, a doutora Kali já fez minha apresentação, então não quero ser repetitivo, tá? Mas o objetivo aqui, como eu disse, é compartilhar o conhecimento prático para proteger as pessoas. Que o conhecimento dos assuntos podem te evitar e se programar para os vários problemas que possam vir ao longo do tempo, tá? Bom, casar fora do Brasil pode ser uma experiência marcante, tá? Mas também é um desafio jurídico. Muita gente pergunta, doutor, casei no Japão, esse casamento vale no Brasil? E aí a resposta é, só vale se for registrado nos dois países. Muitos casais não sabem que o casamento celebrado no Japão não tem validade automaticamente no Brasil, e vice-versa. Aqui no Japão, o casamento acontece no Shiakusho, na prefeitura, ou no Kyakusho, ou no cartório local. Mas para esse casamento ter a validade lá no Brasil, é preciso registrá-lo no consulado, primeiramente. O consulado vai emitir uma certidão de transcrição de casamento e depois, com essa certidão de transcrição, você leva para um cartório lá no Brasil, normalmente o primeiro cartório de pessoas naturais da jurisdição onde você mora. Sem isso, o casamento não existe na lei brasileira, tá? E isso tem consequências sérias. O casal se separa, ou se tem ou um dos dois falece, e o Brasil não reconhece vínculo conjugal, o que impede divórcio, herança, pensão. Casar é fácil. O difícil é fazer tudo corretamente nos dois países.
Também importa o tempo. O ideal é registrar logo depois do casamento no Japão. Adiar complica e encarece depois, tá? O, e aí, tem vários tipos de casamentos também no Brasil e no Japão, tá? Entre os brasileiros no Japão, vemos quatro situações principais. O casamento internacional, que é o casamento do brasileiro com um estrangeiro, também se inclui e japonês, tá? Casamento entre dois brasileiros, aqui no Japão, e a união estável e associativa, conhecidas no Brasil, porém não tem valor legal aqui no Japão. E aí, recentemente, eu tenho recebido consultas sobre união homoafetiva, que é legal no Brasil, mas não é reconhecida aqui na lei civil japonesa. Explicando de forma simples, o casamento internacional precisa do registro duplo, no Japão e no Brasil. Se existe só em um dos dois, dá problema com os filhos, no divórcio e na herança. Casamento entre dois brasileiros. O erro comum é acreditar que basta casar no Japão para o casamento valer no Brasil. Sem registro no consulado ou a transcrição no Brasil, o casamento não tem validade. Sem registro consular e transcrição no Brasil, o casamento não existe para a lei brasileira, tá? Quanto à união estável e à socioafetiva. No Brasil, a família é reconhecida como pelo afeto e pela convivência, há direitos à herança, pensão, partilha. No Japão não existe o que a gente chama de Naen Kankei, tá? Viver junto não gera herança, visto, pensão nem guarda. Por isso, quem vive em união estável deve formalizar a relação no Brasil residindo no Japão. Isso pode ser feito em cartório ou com uma escritura pública. Deixe-me deter um pouco nesse tema, tá? Porque gera muitas dúvidas. Em suma, as vantagens seriam: é mais simples e mais, as pessoas falam, é mais simples e mais barata que um casamento formal, realmente. Permite flexibilidade para os casais que não querem cerimônias tradicionais. Bem, mas os riscos? Não é reconhecido aqui no Japão, não oferece proteção jurídica em caso de separação ou falecimento, não garante o visto nem herança, pode gerar disputas no Brasil se não for formalizado. Por isso, quem vive em união estável deve formalizar a relação no Brasil, mesmo residindo aqui no Japão. Isso deve ser feito em cartório por escritura, tá? Por escritura. É, é, tá? Na união homoafetiva, no Brasil, acho que desde 2011, né, o STF reconhece a união estável homoafetiva e desde 2013 do CNJ obriga os cartórios a realizar os casamentos homoafetivos, né? No Japão não existe isso, tá? Não existe esse reconhecimento, nem existe essa tipificação dentro do código, tá? Então, efetivamente, se você tem isso, não tem nenhuma validade. Ou seja, o casal homoafetivo no Brasil, ao vir ao Japão, perde o reconhecimento legal aqui. É só tratado como dois conhecidos, duas pessoas totalmente separadas, tá? E, ou seja, um casal homoafetivo bom, perde o reconhecimento aqui. Por isso, mantenha toda a documentação brasileira organizada e oriente-se no consulado antes de mudar. A família é família, mas a lei não reconhece todas da mesma forma. Essas diferenças mostram que, por muitos brasileiros, acabam em direções difíceis. Às vezes acreditam estar casados de fato, mas não estão de direito, tá? Vamos num exemplo pouco prático, tá? Um alerta que recentemente eu tive esse tipo de consulta, né? Eu no Japão e no Brasil eu tenho um outro nome. Normalmente
a diferença é o nome brasileiro. Qual que é a consequência dessa parte, disso, né? No cartório brasileiro, vai aparecer como duas pessoas diferentes, tá? Porque aparece aqui, no exemplo, Carlos Eduardo Tanaka ou Tanaka Haruto, tá? São pessoas diferentes, e quando se casar aqui no Japão, para você registrar lá no Brasil, não é possível, tá? Assim, como primeiro que o consulado não vai conseguir fazer a certidão de prescrição de casamento, porque são duas pessoas diferentes, assim, o nome está diferente, tá? Mas é possível, se você fizer, tá, pegar o COIN Todoke, que é o registro de casamento da prefeitura, fazer o apostilamento, mandar para o Brasil e fazer o registro lá. Só que vai aparecer um nome diferente, obviamente, e com muitos dados que seriam necessários, né, para a certidão de casamento no Brasil, mas que não consta no COIN Todoke, que é o certidão de casamento no Japão. Vai ter a certidão de casamento, mas aí você vai ter que fazer várias retificações, alterar seu nome e fazer uma complementação de dados. Para quem tem pressa, essa solução não dá, né? O ideal sempre, então, seria mudar o nome do brasileiro para o nome japonês, tá? Isso também, com essa diferença, né, que acaba acontecendo, além de bloquear o registro de casamento, pode impedir o divórcio no Brasil e dificultar os passos filhos, né? Então, numa dupla nacionalidade, sempre alinha os dois nomes. Então, bom, aí falando um pouco sobre o casamento internacional. Bom, o casamento internacional, voltando, né, são os casamentos entre brasileiros e estrangeiros. Antigamente era muito brasileiro com japonês, e agora recentemente a gente já tem tido vários outros tipos de combinações. Brasileiro com vietnamita, com filipinos e turcos, pessoas da descendência, quer dizer, de ascensão islâmica, que são mundos completamente diferentes dos brasileiros, né? E por isso vai gerar várias diferenças culturais e jurídicas, porque o mundo jurídico brasileiro, japonês ou desses países são completamente diferentes. Então, e essas questões já começam muito cedo, tá? No início, não só as diferenças de comunicação, expectativas, mas também a barreira do idioma e de desconhecimento da legislação local. Dependência do visto do cônjuge japonês, também, isso é um grande problema. Falta do registro de casamento em ambos os países, tá? E aí, isso é só no começo, aí durante o casamento. Aí aqui no Japão, por padrão, ele adota o regime de separação total de bens, tá? E muitos bens ficam apenas no nome de um dos cônjuges, tá? E aí os conflitos surgem sobre a questão de dinheiro, filhos e os planos de vida. E aí que vem na época da separação. O divórcio japonês pode ser consensual, que a gente chama de kyogirikon, né? Ou litigioso, que podemos usar o chotei ou saiban. Chotei é o tribunal de mediação e o saiban é o tribunal propriamente dito. Mas se o casamento não tiver registrado no Brasil, o divórcio também não tem validade no Brasil, tá? Você tem que seguir uma ordem. Você tem que se casar antes. É estranho, mas mesmo que você se divorcie aqui, você tem que casar primeiro no Brasil e depois entrar com o seu divórcio, tá? Mesmo você já tendo sido já divorciado aqui para ter efeitos jurídicos lá no Brasil.
O que impede, isso também impede um novo casamento, tá? Porque recentemente impede herança, e impede até o recebimento de algumas pensões, tá? Você recentemente, né, algumas prefeituras têm pedido atestado de civil, tá, dos brasileiros que pretende casar para ter certeza que ele está divorciado ou se ele é solteiro. Como é que você obtém isso? Tendo o sua certidão de nascimento atualizada, tá? E aí na certidão de nascimento vai aparecer que você ou é solteiro ou que você é divorciado, tá? Então, aí eu estava comentando aqui, tá? E aí, falando um pouco sobre divórcio, tá? É uma de burocracia dupla, porque você vai sempre acabar tem que fazer dos dois países, tá? Então, no Japão, como eu acabei de falar, você tem três vias, tá? Normal seria o Kyogiri-kon, que é aquele que vocês já, o casal, tá, já de acordo com o divórcio, já estão com tudo, com todos os termos e os acordados, né? E principalmente o que eu sempre coloco, não só a questão da guarda dos filhos, a pensão, visitas, como é que fica o nome de solteiro, tá? E outras coisas também que é importante que as pessoas também têm que verificar, além desses quatro itens, né? Seria a questão das emissões de passaportes, autorizações de viagem, tá? Isso tudo para todos os tipos de divórcio, tá? Aí temos o Chotericon, que é a mediação no Tribunal de Família, muito mais simples, muito mais barato, tá? E até mais rápida, tá? Dependendo dos ânimos das partes em querer entrar num acordo rapidamente, tá? Mas precisa divorciar formalmente depois que o juiz terminar os acordos, né? O juiz vai emitir a sentença, e aí com essa sentença que você vai fazer as homologações lá no Brasil, tá? O Kyogi, no caso aqui, né, só para apontar alguns riscos, né, é rápido, mas é perigoso porque não tem nenhum tipo de audiência, não tem mediação. Então, quem domina o idioma, ou quem tem mais, como é que fala, algum poder sobre a outra pessoa, você acaba levando uma certa vantagem, tá? Então, no Brasil pode ser o divórcio direto no cartório, mas aí quando as situações simples, né, quando você não tem filhos, não tem e está de acordo, ou judicial mesmo, né? Mas, como eu falei, não fazendo aqui no Japão, não é automaticamente válido no Brasil. Aí, principalmente um dos erros que muita gente comete é que necessariamente precisa pôr o domicílio, né, do casal e das crianças serem os filhos, né, serem aqui no Japão, não é onde vocês moravam, onde vocês têm casa, sempre em Brasília, porque a jurisdição, né, jurisdição quer dizer a competência que tem para fazer os registros é, e a homologação é pelo STJ, tá? E também o inverso é verdadeiro. Quem divorcia no Brasil, que é possível, tá? Você pode entrar também entrar com divórcio pelo Brasil, mas você precisa pegar a sentença e homologar aqui no Japão para ter uma validade também aqui no Japão. Então, em suma, quem casa nos dois países tem que se divorciar nos dois países, tá? Aí vamos à questão que também vem muito a falar sobre a questão dos filhos, tá? Os filhos ou nascem no Brasil, aí já tem a certidão no Brasil, ou aqueles que já nascem aqui no Japão. E
normalmente você tem o Shusei Shoumensho, que é o registro que é dado pelo hospital, tá? Aí o que que você tem que fazer? Com o registro o registro de nascimento muda conforme a situação do casal, tá? Se for um casal formalmente casado, seja no Japão, né, com o japonês que tem o Koseki, ou no Brasil que tem o certidão de casamento, você vai no casado, no consulado, com o consulado da sua jurisdição, e você vai receber uma certidão de transcrição de nascimento da criança, tá? E aí você pelo menos está garantindo a cidadania do novo brasileirinho, da brasileirinha, tá? Isso é muito importante para qualquer efeito, a pessoa sempre tem alguma nacionalidade, tá? Isso te protege bastante em várias situações, tá? Talvez não agora recente, mas assim, pessoa a pátria sem país registrado não tem proteção nenhuma desse país. E é muito fácil, tá? É só ir no consulado e fazer isso aí, e é de graça. E aí, o casamento formal, né? Como é que você faz aqui você que casa aqui no Japão, você vai no Shakusho, preenche o seu Koin Todoke e tá casado, tá? Em caso de união estável ou casamento de fato, não oficial, tá? Não gera efeito nenhum, tá? Então, muita gente já deve ter sentido isso na pele, que o pai biológico, a mãe não tem como discutir, né? Porque sai da barriga dela. Mas oficialmente, o hospital não vai colocar o nome do pai na certidão de nascimento, tá? E aí você vai precisar fazer uma série de procedimentos para que coloque dentro da criança. O comum, tá, né, para japoneses seria fazer o Nichisho, o Nichi Todoke, que é o processo de reconhecimento de paternidade, tá? Dá mais trabalho, você tem que fazer isso formalmente no judiciário, tem o custo do teste de DNA, que é caro, tá? E com esse resultado, o juiz vai dar a sentença, confirmando que o pai biológico é o pai, né, legítimo, e aí registra-se na certidão de nascimento, tá? E aí a questão da união homoafetiva, né? No Brasil permite esse tipo de paternidade ou maternidade, mas no Japão não dá. Não dá para fazer isso, não dá para ter, principalmente porque não tem a forma de ter que seja um casal. Então não dá para ter o filho ou a filha de um dos dois. Não dá para ser de ambos os lados, tá? Então muito cuidado com isso. Aí, é, esse é um ponto, né? Falando sobre guarda, é o que mais pega dentro dentro de um divórcio, né? E também na questão de perguntas, dúvidas dos consulentes, né? E aqui é muito importante, tá? Porque no Japão é diferente do Brasil, tá? No Brasil, você tem um poder familiar ou autoridade parental, tá? E ambos, no divórcio, tá, permanecem com essa autoridade parental, tá? Só que aqui no Japão, o divórcio fica apenas com um dos pais, que é o chamado shinken, tá? Então, se você for e aí, o que que é o shinken? Basicamente, a autoridade parental, tá? Dado para um dos pais. Não existe guarda compartilhada.
O que que seria isso? Basicamente, quem fica com a autoridade parental tem o direito de decidir tudo sobre a vida da criança, sem precisar discutir sobre, sobre isso, tá? Sobre qualquer assunto, inclusive emissões de passaportes, autorização de viagens. Isso no Japão é permitido só para o lado que ficou com a criança. Só que no Brasil, ainda esse poder familiar, a autoridade parental, ainda permanece e os juízes aqui no Japão, eles têm dado sentença dizendo segue a legislação dos pais das crianças. Então, mesmo que vocês se separem aqui e a guarda seja determinada para a ou para a mãe ou para o pai, é válido, então se mantém, tá? Essa questão de ambos os pais sempre terem que decidir sobre o destino das crianças. Só que você só perde isso, tá? A autoridade parental não pode, não dá para perder, tá? Nem só se for uma autoridade, não existe assim. Outro dia eu escutei uma consulente, né? Perguntar assim, o pai não ajuda nada e ele está querendo abrir a mão da autoridade parental. Como é que faz? Não dá para fazer, só se onde que ele assina. Não é bem assim. Você tem que fazer um processo jurídico formal no Brasil, justificando não só as duas partes, né, os pais, mas também a vara da criança e juventude também, então, o Ministério Público, todo mundo tem que opinar para perder autoridade parental. Tá? E é muito difícil, tá? Então, só ocorre, tá? Aí se acontecer coisas tipo o pai está ausente, está preso, foi deportado, violência, ou atentado contra a vida, aí são casos que, naturalmente, pela gravidade, ele acaba podendo perder a autoridade parental. Fora isso, não é automático esse negócio, tá? Outra coisa que também sempre as pessoas me perguntam é, poxa, mas eu quero voltar para o Brasil, ou quero passear, e meu, o outro pai, né? Outro pai não quer liberar, não quer assinar, não quer assinar a autorização de emissão de passaporte, não quer me dar autorização de viagem. Eu posso sair? Eu tenho o passaporte, eu posso sair daqui? Não, não pode, não dá. Telé. Só que você corre um risco danado, tá? O que que acontece aqui? Você necessariamente, tá? Pelo fato de existir autoridade parental, tanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e a Constituição do Brasil, protegem para o bem e para o mal, tá? Protege a criança que sempre vai precisar da autorização dos dois pais, tá? Para quem está no Brasil é ótimo, que você não tem aquela questão do pessoal levar para o exterior a criança sem falar. Só que aqui para o Brasil, quer dizer, quem está aqui no Japão e quem não consegue a autorização de todos os pais, dos dois pais, eles ficam prisioneiros aqui no Japão. Não tem como sair, tá? Infelizmente acontece isso. Então, quando vocês fizerem, e aí não dá para fazer. Claro, não dá assim, em termos normais. Não adianta você falar para o consulado que o consulado não vai poder fazer, salvo por autorizações judiciais, tá? Mas você tem que é o que eu chamo, né, que é chamado de autorização judicial substitutiva ou suplementar, tá? Que aí o juiz que vai dar autorização, tá? Caso isso não aconteça e você leve a criança lá para fora do Brasil, para fora, para o Brasil, ou para qualquer outro lugar do mundo,
aí é importante constatar que, pela Convenção de Haia, tá, que o Brasil e o Japão são signatários, tá, é possível você repatriar a criança, tá, para o domicílio habitual dele. Se o domicílio habitual dele é no Japão, você- o pai que ficou aqui tem, ele aciona os ministérios das relações internacionais dos ambos países para que rapidamente acione a Justiça Federal lá do Brasil, que vai emitir uma sentença de repatriação, tá? E aí é crime, obviamente, se você levar isso para fora, porque é considerado uma subtração internacional. Tá? E aí é ordenado o retorno imediato da criança, só que o pai que levou não pode vir junto, tá? Muito importante. E outra coisa importante é que alguns países, tá, que agora existem esses casamentos internacionais, tá? Tem países que não são signatários da Convenção de Haia. Então, mesmo que você entre pedindo essa questão de subtração internacional de menores, não dá, porque se a outro país, né, não tiver a signatário, não adianta que não tem como conseguir a, trazer de volta a criança, tá? E aí é muito complicado, porque depende, isso é importante também, né, para saber com quem, que país você está casando, com a pessoa que você está casando, para que não tenha esse tipo de surpresas ao longo da sua vida, ou de casal, ou como. Então, outra coisa que tem, infelizmente, acontecido, né, são essa questão, né, de situações que você tem a prisão de um dos cônjuges, o mandado de deportação, ou também o perda de visto, né? Quer dizer, seja por overstay, né? Que é o visto vencido, ou perda de visto por algum motivo, tá? Então, quando um cônjuge, né, é preso ou deportado, é um impacto grande, tanto jurídico como humano, né? O visto, se o preso ou deportado é titular do visto da família, o outro perde a base, tá? Então, vamos supor, você não descendente, o descendente for preso, pelo fato de você ser não descendente, seu visto está pendurado no descendente. Se o descendente perde visto, você também automaticamente fica com grandes riscos de perder seu visto. Então, só que você pode, quando você sentir esse tipo de risco, ir até o NILCAM, né, que é o Centro o Departamento de Imigração, tentar buscar o seu próprio visto, que é o visto de Tediusha. Se você tiver as condições, tiver todas as condições, o NILCAM tem de dar o visto, seja o visto de Tediusha, né, que é o de longa permanência, seja de Tokubetsu Kyoka, né, que é o especial, ou visto de humanitário também, que todo mundo chamado de NAMI, tá? E quanto aos bens e salários, né? Deveres dos dois, mesmo continuam. E tem que operacionalizar esse tipo de acesso. Então, mesmo estando impossibilitado, você tem que passar uma procuração ou ter uma ordem judicial para poder manejar os bens ou as contas correntes, para poder que a família continue aqui, tem que se manter, né? Mas e aí? Se o casamento não está registrado no Brasil, você não tem como pedir uma ordem judicial lá, né? Então, por isso também é um cuidado que você tem que ter. Tá. E se na questão do divórcio, nossa,
marido ou minha esposa tá presa, não sei quanto tempo que ela vai pegar de sentença, um monte de tempo, como é que eu faço? Posso pedir, e vai ser deportada, né? Normalmente no Japão, depois que cumpre-se a pena, as pessoas são deportadas. É muito raro a pessoa continuar com visto, se mesmo continuar, os vistos caem, né, de prazo, né? Ah, como é que eu posso fazer? Pode fazer. Você pode tanto usar as três formas, né, que, que eu comentei, mais o Chotei, tá, que seria a mediação, mas aí o cônjuge preso tem que dar uma procuração para algum advogado, porque o advogado formaliza a, e também no Saiban que formalize, né, se for o caso, formalize o divórcio aqui no Japão, tá? E se o deportado está no Brasil, aí tem que seguir, né, as questões no Japão, a notificação formal ao Brasil, né? Mandar cartas, rogatórias, etc. e tal, que dá muito trabalho também para fazer, tá? Ah, aqui eu não coloquei, mas assim, e o cônjuge que sumiu? Sumiu faz bastante tempo. Existe também, tá? A possibilidade de você pedir o divórcio pelo sumiço do cônjuge, mas aí ele tem que ficar desaparecido ou sem contato nenhum, né, por em média 7 anos, tá? Mas tem que ser provado isso aí para que o juiz aqui no Japão conceda o divórcio, tá? E aí o que acontece? Em outras coisas, tá? O mesmo preso, tá? A pensão alimentícia ainda existe, tá? É meio estranho, tá? Como é que ele vai render, vai ter alguma coisa? Como é que ele vai conseguir prover alguma coisa, né, de pensão alimentícia? Pode, porque também no Japão, pelo menos nas prisões japonesas, o preso trabalha também e ele ganha pelo dia trabalhado. Dentro da medida do possível, ele pode também contribuir como uma pensão alimentícia para os filhos, tá? É, e nesse ponto, tá? Vamos lá. Então, é, só, só voltando aqui, a questão também importante para a questão do divórcio, tá? Acontecendo aqui no Japão, tá? Com os documentos japoneses, você sempre precisa do Rikon Todoke Juri Shoumensho e também Rikon Todoke Kisai Jiko Shoumensho, tá? Você precisa desses dois documentos, que é essa combinação que você vai conseguir fazer o divórcio tanto lá no Brasil, tá? Então você tem que apostilar, mandar traduzir lá no Brasil e nomear um advogado para que seja feita a homologação, tá? Lá no Brasil desse casamento, desse divórcio, tá? Obviamente, como eu falei antes, tem que ter o casamento registrado antes lá no Brasil para você pedir o divórcio, tá? Então, aí sempre, tá? Nesses casos, é melhor você utilizar um advogado, né, que tenha conhecimento da legislação ou do trâmite internacional para que não tenha algum empecilho, algum entrave aí no meio do caminho. E sempre tem que ter é, a guarda e, o, e, o, e a questão da pensão registrada nos dois países, tá? E aí eu posso ser bem claro aqui, tá? No pensão, tá? É o pai, eu falo pai, pode ser tanto pai ou mãe, tá? Eles falam assim, aqui no Japão pensão não é cobrado, não dá para cobrar. Realmente, é mais, como é que fala? É mais
difícil, difícil não, é mais menos forte do que no Brasil, tá? No Brasil, aqui no Japão, você tem, nomeia, você faz, determina uma pensão alimentícia aqui, tá? Só que o que você, aí você fica dependendo do cônjuge fazer os pagamentos, né? Quer dizer, o cônjuge, o pai ou a mãe, né, fazer o pagamento da pensão alimentícia. Aí se não paga, você tem que fazer uma ordem de busca e apreensão, que é o Sashi ou Sai, no salário dele ou no saldo da conta bancária dele, certo? Só que o que acontece em alguns pontos, tá? Só que aqui só vai para determinada empresa, determinada conta. Se você não sabe a conta, não adianta. Não tem como o juiz fazer amplamente. E se a pessoa muda o pai ou a mãe muda de emprego, você vai ter que entrar de novo para notificar outra empresa. Então, nesse ponto, o que, que é mais eficiente é fazer o registro, né, da pensão alimentícia no Brasil, tá? Por quê? No Brasil, aí aí realmente você vai sentir, sente-se a diferença que no Brasil tem força, porque se a pessoa, o pai, né, deixa de pagar, tá? Quem está com a guarda dos filhos e os filhos pode entrar com uma ação de execução de alimentos. E se não pagar, existe uma ordem de prisão contra o cônjuge inadimplente. Cônjuge não, contra o pai inadimplente. O que significa isso? Ah, mas eu estou no Brasil, eu estou no Japão, a polícia brasileira não vai me prender, a justiça brasileira realmente não vai te prender. Porém, não fica impune desse jeito. Em algum momento, quando você faz isso, o juiz manda uma ordem, a notificação para todas as embaixadas, consulados do mundo, para todas as fronteiras. Se um dia você voltar e pisar no Brasil, você é preso, sem dó. E você fica preso até que salde todas as pendências. Tá, mas então eu nunca mais vou voltar para o Brasil. Tá bom, mas você é brasileiro e precisa de documentos, passaporte, licença de procuração, alguma coisa do consulado. Só que quando apontar no consulado, né, que você tem uma ordem um mandado de prisão contra você, ele não vai fazer, até que você resolva essa situação. Então, não pensem, é um grande erro do pai que fica na inadimplência achar que fica impune. De alguma forma, em algum momento da vida, vai precisar e aí vai sentir o peso do negócio. E lembrando, tá, que às vezes as pessoas esquecem, talvez num divórcio litigioso, que, não, eu vou estar é, meio que atacando ou fazendo uma coisa a outra parte. Não, a pensão não é do pai que ficou, é do filho, é do seu filho, tá? Você está tirando alguns direitos, o direito deles, tá? De alimento, e fala pensão alimentícia, mas não é só alimentícia, é estudo, manutenção, despesas médicas, roupa, tá? Universidade, você está tirando todas essas oportunidades que ele tem direito, e você tem a obrigação como pai, tá? Muita gente esquece dessa situação e só pensa que, estou divorciando, não quero que a outra parte vive do meu salário. Errado. É seu filho, tá? E sempre, sempre essas coisas acontecem, né? Então, só fazendo algumas recapitulações, né? É, então,
aqui, né, muita gente vive com medo, né, de se, principalmente, tá, de quem não tem descendência, assim, o medo de se separar, que se perde o visto, tá? Isso é muito perigoso, porque vai te aprisionar não só emocionalmente, né, mas por financeiramente também, alguns, tá? E, e aí você fica vulnerável a várias situações, inclusive a assédios morais, psicológicos, físicos, e que é o errado, tá? Existe sim, tá? Isso aí deixa claro que as pessoas me falam assim, eu não sabia que eu poderia ter o meu próprio visto. Não, você pode. Claro que você tem que ter as condições para ter esse seu próprio visto, tá? Mas você pode ter o visto. Uns, você pode ter o que a gente chama de Rikon Teijusha, tá? Que é o Teijusha, que é o longo prazo, né? Longa permanência, fruto do divórcio. Você pode, sim. Você não precisa ter medo de divorciar para ter medo de perder o visto, porque o governo, né, a imigração vai considerar que se você tem filhos, melhor ainda, porque vai argumentar né, nas suas justificativas que seus filhos estão aqui, estão estabelecidos, você precisa trabalhar, você precisa cuidar deles. Eu quero deixar, por mais que o outro pai, né, acompanhe o crescimento e me ajude. Isso é considerado, tá? Para você conceder o seu próprio visto, e você não vai poder depender. E outras coisas também mais também que os seus próprios filhos, né, também vão estar protegidos, né, por causa do que aí eles vão começar a ficar ligados ao seu visto até a maioridade, tá? É, mas isso, claro, de novo, é possível, mas você precisa ter condições, tá? Ter requisitos para isso, tá? Não é que normalmente é o tempo de casamento, né? Vocês estão casados e é o tempo que vocês estão, que você está, que vocês estão no Japão, tá? Que pesa bastante e a questão dos filhos, tá? E claro, impostos todos certinho, né? Com trabalho, tá? Então, não, muita gente pensa assim, eu tenho visto válido até 2027, vou esperar. Não esperem. Assim que tiver a sentença, já entra dentro de um prazo de 14 dias, na imigração, se autodelata como divórcio e já pede seu visto. É a melhor coisa que você faz, porque aí a tendência da imigração conceder seu visto é maior, tá? Então, então, o que que eu poderia colocar aqui para vocês, né? Como já chegando próximo, né, da nossa quase uma hora aqui de live, de explicações, né? Bom, uma coisa que é importante, que você precisa saber, como eu já comentei, antes de casar, separar, mudar de país, consulta sempre o consulado, algum advogado que conheça bem as legislações antes de qualquer coisa, tá? Ter conhecimento é importante, tá? Para ter uma boa decisão, tá? Faz o registro, tudo. Não tenha preguiça, tá? O- é longe, tá? Às vezes as pessoas moram longe dos consulados, mas é importante, tá? Ter registro do casamento, registro dos seus filhos, depois formando os seus divórcios, porque sua vida civil continua, tá? Dá um exemplo assim meio louco, absurdo, assim, para sentir. Você não quer se divorciar por algum motivo, assim, tá? Mas vocês viram separado. Você ganha no Takaracudi lá, dinheiro bom, e morre. Quem são os herdeiros?
Normalmente, o cônjuge leva a metade e os filhos a outra metade, tá? É meio sim, estranho, mas você quer que a pessoa que não, né, não cuidou do casamento vai levar metade do que você tem, não é? Então, assim, dei um exemplo aqui mais para sentir assim que pesa também, né? Uma decisão, uma preguiça, uma falta de tempo, né? Que todo mundo alega, falta de tempo, por isso que não consegue fazer, não consegue formalizar os registros, né? Formaliza sempre, tá? Não faça nada de boca assim. Ah, eu combinei de boca. Ah, o pai vai, né? Vai ficar, né, ele vai me pagar pensão de tanto. A gente combina depois, visita depois, né? A gente vê, não tem problema. Não faz isso. Quando vocês estiverem bem, então registrando, resolve isso aí. Dê, determina, porque isso aí pelo menos você vai ter uma base, tá? Para os dois lados, tá? É uma segurança para os dois lados, que você vai ter uma base para que cobre e seja cobrado na questão da pensão alimentícia. Ou aquele pai que não está com os filhos e quer visitar, só que às vezes a outra parte fala, não, hoje está ocupada, não tenho tempo, tem um docai, tem não sei o quê, e fica meses sem poder ver os filhos. Então, pelo menos, determina um mínimo, e aí tudo bem. Se você não tiver, se o pai, né, que ficou com os filhos quiserem ceder mais tempo, ok, mas pelo menos o mínimo você já está concedido para você, né? Então é uma segurança para o pai que não ficou com a guarda dos filhos, né? E não depende também, tanto financeiramente como juridicamente, só do cônjuge, tá? Que isso também eu vejo assim que aí no caso das esposas, da maioria, né? Que os maridos não querem que trabalhe, resolve separar, não tem nada. Aí fica numa situação de desespero. Doutor, o que que eu faço? Você tem que se adequar à nova realidade, né? Então, tenha sempre essa questão de não ficar dependendo 100% do outro, tá? União estável, socioafetiva, homoafetiva também, tá? Deixa sempre registrar tudo certinho no Brasil, que isso aí vai ter validade, pelo menos no Brasil, tá? E guarda sempre documentos, tá? Certidões, reconhecimento, traduções, registro. O pessoal perde tudo também, às vezes. Recentemente, com esse negócio da saída definitiva, o pessoal, não, eu perdi o CPF. Como é que você perde o CPF? Você perdeu o CPF, o papel? Não, eu esqueci o número. Gente, para esquecer o número, vai ser um trabalho gigante você tentar recuperar esse seu número de CPF. Então guarda isso, tá? Esse- E o que dá validade internacional não é só o papel, tá? Tem que estar registrado em ambos os sistemas, tá? E também a questão do, de novo, né? Se tem dúvida, sempre consulta profissionais, tá? Que possam te orientar de forma correta, tá? Tem várias fontes fidedignas, seja no consulados, seja no Roteraço, ou seja em outros lugares que você, ou em associações dos despachantes, né, que Gyosei Chico Shoshi, um monte de associações que você pode se consultar para que tenha segurança, para que você tenha as informações, para que você consiga tomar uma decisão correta, tá? Aqui não é muito caso, né? Mas assim, as pessoas assim acham que virar Roxonin
é assim, não pesa. Pesa bastante, tá? Principalmente aqui no Japão, principalmente se você for Dentai Roshonin. Dentai Roshonin, não importa se o devedor não paga, vai para você a dívida, tá? E assim também para o casal, tá? Aqui no Japão, casal, tá? Tanto no divórcio, aí no divórcio, ou seja, quer dizer, no casamento, ou seja, numa herança, se a parte, no caso, um dos casais tem dívidas, ou o falecido tem dívida, isso transmite, tá? Então, deixa sempre formal. Se você está separado há muito tempo, não se divorcia, e se a outra parte contrai uma dívida e não consegue pagar, vai para você. Você está casado formalmente, tá? Então, é, tudo isso para falar assim, quando você entende a regra do jogo, você evita conflito e se acaba protegendo a si e a sua família. Casar fora do Brasil, né, é maravilhoso, mas tem que ter muita responsabilidade, porque isso vai impactar sua vida e a vida dos seus filhos, tá? É um ato de amor, mas também é um ato jurídico, principalmente. E a lei existe para proteger. Muita gente fala, a lei do Japão não protege. Não, protege. Só que você tem que saber direito à lei, tá? E aí também evita conflitos, protege seus direitos e principalmente protege os filhos, tá? Então, mais do que nunca, a informação te dá liberdade de escolha, tá? Que é importante, uma coisa que as pessoas têm que prezar. Você tem que ter a liberdade de escolha. Para isso, você tem que ter conhecimento, tá? Então, aqui que cada casal sai hoje mais forte, mais consciente e mais protegido, tá? Ciente do que precisa fazer e o que deveria fazer, porque com uma orientação ou informações adequadas, pode evitar um monte de dor de cabeça e segurança para sua família, né? E já deu aqui o nosso tempo, né? Queria agradecer, né? Então, aqui deixando aqui o consular, né? E agradecer, né, pela oportunidade de hoje. E também, se alguém tiver alguma pergunta, podemos aqui tentar responder. Acho que tem um tempinho, né, ali para podermos conversarmos alguma coisa. Bom, doutora Renata, muito obrigada pela aula. Eu, como advogada, eu fiquei assim, conectada do começo ao fim, porque tem muitas nuances, muitos detalhes entre as duas leis, Brasil e Japão, e que o senhor trouxe com tanta sensibilidade e conhecimento, e realmente foi muito proveitoso. Nós temos perguntas dos inscritos, né? Eu vou iniciar a pergunta pelos inscritos, aí o doutor Antônio responda, por favor. Claro. Bom, primeira pergunta: como é feita a validação no Brasil de casamento realizado no exterior? E valores? Acho que mais questão de despesas. Aqui no Japão, bom, assim deve ser como em qualquer lugar do mundo, você faz a certidão, né, de transcrição de casamento no consulado, você vai lá no consulado, você faz todo o trâmite e agenda para que os dois, né, ou um dos dois vá buscar a certidão de casamento. Isso não é cobrado, obviamente. De graça não é, porque você tem que se deslocar até o consulado, perder o dia de trabalho, mas isso, se você não contar como despesa, não é despesa, tá? Aí, o normal é você que volta para o Brasil, né? E lá talvez alguns cartórios aceitam, né? Que você leve a certidão e deixe no primeiro cartório de pessoas naturais, né? E vai e entrega. Ou você pode passar uma procuração,
para um advogado lá no Brasil para que ele faça um trâmite aí já aí lá no cartório de Brasília, tá? Aí, aí as despesas aí a combinar com os honorários do advogado e as despesas, né, de locais. Mas isso é, não é caro. Entende? Bom, eu acredito que o importante aqui é fazer a transcrição, né, doutor? Sim, esse é o primeiro Mesmo que passo. case no consulado, faça depois a transcrição. Isso, casa no Japão e a transcrição no consulado. Bom, vamos para a segunda pergunta. Estou morando atualmente no Japão, mas vou para o Brasil no ano que vem. Primeiro caso aqui ou no Brasil? Qual a ordem? É bem interessante. Qual a ordem de Bom, casamento? Primeiro no Brasil ou primeiro no Japão? o- onde que está o outro noivo, a noiva, né? Principalmente. Mas assim, depende para qual que é o objetivo. Se é um casamento entre descendente e não descendentes, obviamente tem que casar no Brasil primeiro, né? E em cima disso, com o tempo, você faz a aplicação para o certificado de elegibilidade para o seu cônjuge. Agora, vocês estão aqui já com os vistos válidos, realmente casar aqui é mais fácil. Aí você vai na prefeitura, registra lá no seu COIN todo o quê, leva até o consulado e pega a sua certidão de prescrição de casamento, tá? Também agenda no consular, vai lá, também não tem custos. Fora os dias de não trabalho e as despesas de transporte, tá? Perfeito, doutor. É, vamos para a próxima pergunta. Como funciona o divórcio estando no Japão, sendo casado em comunhão parcial de bens? O que a gente recomenda é onde que estão os bens, tá? Se os bens estão no Japão, segue a legislação do Japão. Se os bens estão no Brasil, segue a legislação do Brasil, que é mais fácil, né, do que misturar tudo, tá? E a própria justiça japonesa recomenda isso. Segue a legislação onde estão os bens, tá? Comunhão parcial de bens, é assim, ah, detalhe assim que houve uma pergunta assim, eu quero mudar de regime de casamento. Não dá, não dá. No meio do caminho não dá, tá? Principalmente se você quer mudar para de universal, quer dizer, parcial para universal. Não dá, tá? Então, recomenda-se fazer de outras formas, tipo testamento e outras coisas. Mas assim, voltando ao tópico aqui, mesmo assim que o Japão, casamento com estrangeiro, você é uma separação total, tá? Porém, separação total, você segue mais ou menos a linha do comunhão parcial dos bens. Então, o que você adquiriu anteriormente ao seu casamento, cada um é seu. Inclusive as heranças não se misturam, tá? Só que depois do casamento, os juízes aqui tendem a conceder que é dividido entre meio a meio para o casal, porque entende-se que ao longo do casamento, a, a esposa, o marido, contribuiu para que forme o patrimônio do casal. Então, em suma, meio a meio para todos. Perfeito, doutor. Isso é muito recorrente dentro da nossa comunidade, né? Essa questão do divórcio estando no Japão e como É, ficam os bens, porque muitos casais têm bens, tanto aqui no Japão quanto no Brasil. Acho que e, essa é uma dúvida muito grande quando se chega nesse momento de divórcio. isso. E o que acontece muito o outro, a pessoa, o cônjuge que tem o registro dos bens, ele fala assim: você não tem nada, você vai sair com a mão na frente ou outra atrás. Mentira. Consegue entrar de forma legal, você consegue ter a sua metade. Só que aí é um outro detalhe que eu sempre falo para a parte que nos consulta, né?
que normalmente o maior bem que os brasileiros têm é a casa. Só que uma coisa que eu tenho que pensar, assim, a casa já está quitada, tá? Porque a casa quitada tem um valor. A casa não quitada tem outro valor. E aí depende de quanto tempo você também já pagou o financiamento. Se está no final, ok, já praticamente tá liquidado. Mas se está no comecinho, eu recomendo, deixa a casa com a pessoa que está lá, porque você vai querer dar uma dívida e você nem vai morar na casa, faz sentido nenhum. Ou paga a porção, né, paga, porque também a parte que foi paga, aí também é metade, né, teoricamente. Teria que ser os dois compartilhados, né? E a dívida também, a parte que fica da dívida também, é meio a meio. Então, tem que avaliar que é melhor, né, para não, não sair numa situação ruim, tá? Tem que ser analisado, cada caso é um caso, né, doutor? Isso, exatamente. Bom, vamos para a outra pergunta. Estou em uma situação de divórcio, onde não consigo dialogar com a minha esposa. Temos um filho, gostaria de entender meus direitos, deveres e possibilidades de mediação. Tá. Esse Aqui, daqui é um caso tão pessoal, né? ah, sim, mas assim, de praxe, tá? O que sempre se recomenda é que, e isso o próprio juiz, todo mundo fala assim, vou entrar no Saiban primeiro. Saiban no tribunal mesmo, né? Não, o próprio juiz, ele vai falar para entrar no Tchotei. Mediação é o Tchotei, tá? Que é a forma mais barata e mais rápida de conseguir um divórcio ou algum tipo de acordo em relação ao casamento ou à questão dos filhos, tá? E é super simples, tá? Supondo que se você não sabe japonês, você vai usar tem que usar um bom intérprete ou um bom tradutor. Você pode entrar no Madoguchi, né, que é lá no Tribunal de Família da jurisdição, pedir o Nikon, o Chotei Mochitate, né? Nikon Chotei Mochitate, que é o pedido de divórcio através do, da mediação. E você tem que preencher, obviamente, tudo em japonês, as justificativas e tudo o que você quer, tá? E tem que estar colocando lá, endereço da outra parte, e você paga o selo, basicamente. O IXE, que varia, eu acho que não varia muito, mas assim, é até 2.000 ienes, é o custo para você protocolar isso dentro do Choten, né? Tá? E aí, você tem todos esses direitos, que nem eu comentei na coisa. Você tem o direito à metade dos bens, você tem também deveres em relação à criança, você pode discutir a guarda com quem fica, tá? Lembrando que aqui, embora no Brasil é compartilhada, mas aqui fica só com um dos pais, né? E a questão do nome, né? Tá? Suma. Você pode o Chotei, né? Aqui o consulente está perguntando, né? Sobre assim, não consigo dialogar. É isso que o Chotei faz. Chama as duas partes, tá? Na prática, não é um fica vendo o outro. Cada um fica numa sala de espera separada, vai um primeiro, fala os argumentos para os mediadores. Sai da sala, entra o outro, e os mediadores transmitem o que essa parte falou e pega a resposta. E aí vai dessas idas e vindas até conseguir chegar no acordo. Chegando no acordo, o juiz chama os dois e na frente dos dois fala: vocês fizeram isso aqui, combinado? Ok. Então daí ele emite a sentença, tá? E aí com essa sentença você homologa no Brasil.
Inclusive, a próxima pergunta tem a ver com a homologação aqui. Me divorciei no Japão e quero me divorciar também no Brasil, pois pretendo me casar novamente. Como proceder para que o divórcio do Japão tenha efeito no Brasil? Tá. Na prática, tá? É tudo, a jurisdição acaba sendo no STJ, tá? Lá em Brasília, tá? A homologação. O que que você, se você já está divorciado aqui, tá? Você pega aqueles documentos que eu falei, o Ericonto do que Juri Show, o Ericonto do que sai Show, faz o apostilamento e traduz lá e já pede para algum advogado para fazer o processo. Algum não, né? Tem que ser o advogado especialista, né? Com conhecimento para fazer a homologação lá no STJ. Se não tiver, tá? O divórcio já feito aqui, você tem duas formas. Se vocês já estão combinados e não tem filhos, então entra direto no Brasil, tá? Faz o divórcio amigável, o amigável consensual direto, tá? Os dois já entram no processo através de advogado e já sai o divórcio lá, e aí você faz o caminho inverso. Aí você, com as certidões de nascimento, já com a anotação de divórcio, divorciado e também o casamento com anotação de divórcio, você traz para cá, mostra a certidão de nascimento para o consulado vai emitir um atestado de estado civil, né, e vai estar constando divorciado, já traduzido, aí você leva na prefeitura e você pode casar. Isso é muito importante deixar claro, porque não foram uma nem duas pessoas que chegaram até a mim, porque as pessoas, infelizmente, elas só consultam uma orientação jurídica em último caso, né? Primeiro elas vão no grupo no Facebook, na companheira da fábrica que fez daquela maneira e chegam com o advogado já com a bomba pra gente desabilitar a bomba. De que é mais barato fazer o divórcio aqui no Japão do que fazer no Brasil. Só que muitos deles não têm essa consciência que se fazendo o divórcio aqui no Japão, ele não vai ter efeito no Brasil. E Exato. essa pessoa até já está muito bem informada para chegar com essa conclusão e fazer uma pergunta com esse teor. Qual que é a diferença entre você fazer aqui ou ali, lá no Brasil, tá? Depende de quanto que os dois querem esse divórcio, tá? Se os dois estão de acordo, faz no Brasil, porque você evita o trâmite do gasto de aqui, mesmo que seja mais baixo via Tiotem, mas você tem a tradução juramentada, que isso é necessário. Então, fazendo lá no Brasil, você já pode fazer no Brasil diretamente. Isso se você também estiver de acordo. Se não está de acordo, aí é litigioso, a senhora sabe que precisa fazer uma carta rogatória para a gente citar a outra parte aqui. E pode levar anos e não ter sucesso, porque a pessoa muda ou simplesmente recusa, né? Não sou eu, acabou, e aí recomeça tudo de novo. Então, no final das coisas, se você não está no acordo, aí você pode levar anos aí para tentar um divórcio. Então, aqui já no Japão, como está, tá, tá, como é que fala? Aqui, né, as duas partes, fica mais fácil. Ah, um detalhe importante. Tem gente que fala assim, eu não vou ensinar o endereço, então nunca vou receber nada. Engano seu. Advogado, a gente consegue achar vocês. Muito importante, assim, eu ter salientado isso, porque realmente é o que Então não tenta acontece, é ficar recorrente. escondido, que a gente acha os advogados de forma legal, tá? Consegue achar o seu endereço.
Verdade, doutor. Bom, vamos para a próxima pergunta, que só temos mais 10 minutinhos tá? até encerrarmos a live. Bom, gostaria de entrar com um processo de indenização por infidelidade contra minha esposa. Essa é polêmica. É possível, tá? Só que aqui, como em qualquer lugar do mundo, você tem que ter provas, tá? Tem que ter provas que o outro cônjuge agiu de forma, né, não apropriada para os direitos e deveres de matrimônio. Um deles é a fidelidade, tá? Ah, eu tenho, sei lá, eu vi ele conversas dele no telefone ou visitas em sites pornô, o que seja. Você tem que provar as coisas, tá? Então, não é que você tem que sair fazendo, contratar um detetive para achar a coisa, mas para que o juiz te dê uma causa ganha, você tem que provar o que você argumenta, não é só da boca para fora. Assim como indenização por. Tem que provar, tá? Em suma, tem que ter provas cabais, porque se você não prova, é capaz de você tomar uma invertida, né? De danos morais contra você, né? Então tem que provar. E aí, uma coisa importante também é que me pergunto, doutor, quanto que eu posso cobrar? Bom, é, um, é uma coisa de foro íntimo, é o quanto que você acha que foi lesado, né? E também não adianta você também cobrar um valor absurdo, tipo 5 milhões de ienes. Só que se você pensa que a média das pessoas ganha 300 mil, quanto tempo vai demorar, ou se é possível pagar certas indenizações? Então também não faz muito sentido também pedir algo absurdo, que você vai ser uma execução frustrada, você não vai receber nada, não conseguiu nada. Então, no final, qual que é o objetivo seu, né? Ou, e outra coisa que também às vezes eu pego, nesse caso de indenização, tá bom, você vai se separar? Não. É meio estranho, né? Você quer entrar com uma indenização de infidelidade, mas não quer se divorciar? É uma coisa meio fora do. Sai. É Se você continuar incoerente, né? junto, sai de um bolso para entrar no outro, né? Mas assim, em suma, dá para entrar sim, sempre, só que tem que provar, tá? Perfeito. Bom, vamos para a última pergunta, tá, doutor? Tá? Ação judicial homologada no Brasil não cumprida. Como fazer valer a decisão no Japão? Isso acontece muito em casos de cumprimento de pensão alimentícia, né? Eu vejo muito casos que a sentença é proferida no Brasil, o genitor vem morar para o Japão e chegando aqui ele para de enviar a pensão alimentícia do menor. Você tem que entrar uma ação, né, aqui no Japão e homologar essa sentença. Só que, como eu falei, né, na minha explanação, é que no Japão, no Brasil, é geral, tá? Então, você pega, notifica por exemplo, bloqueia a conta de alguém, você dá juiz manda o Banco Central notifica todos os bancos e se ele tiver o CPF linkado a alguma conta no banco, é bloqueado, tá? Um exemplo. Fora isso. Só que no Japão não, você tem que especificar, né, a conta ou a empresa que você, né, que o cônjuge que está inadimplente, cônjuge não, o pai, né, que está inadimplente, pague, tá? Isso- e aí o que que acontece também? Umas certas malandragens, né? Ele fica sem emprego, de propósito. Aí não tem como executar, porque ele não tem trabalho.
Então, como eu falei assim, é muito mais fácil você entrar com uma execução lá no Brasil, o juiz emite um mandato de prisão, e aí aquelas consequências que eu falei, né? Que ele não pode voltar para o Brasil, documentos consulares ele não vai conseguir, né? Todas essas outras dificuldades, para não sair totalmente impune ou de certa forma, impune, né? Já que ele fugiu para cá, né? Isso, o importante é procurar uma orientação jurídica, né, doutor? Sim, Bom, falando em orientação jurídica, para finalizar aqui nossa palestra, como que faz para as pessoas consultarem o doutor, uma orientação jurídica? Como que eles entram em contato com o doutor? bom, indo no consulado da jurisdição onde vocês moram, né? Existem lá a- os ícones, né? De ou assistência à comunidade ou orientação jurídica gratuita, tá? Vocês clicando, vai abrir um calendário e aí vocês olham o dia que está disponíveis para vocês. E assim, eu sou super flexível e eu deixo bastante opções de horários e de dias, né? Inclusive, por exemplo, hoje de sábado, daqui a pouco, terminando aqui, eu já tenho duas consultas, né? Tenho uma ideia. E para flexibilizar, porque você tem um pessoal que trabalha de Hirukin, Akin, Osoban, Hayabá, e aí é um pouco para facilitar e poder atender a maioria das pessoas, eu facilito na questão dos horários. E aí, então, em suma, você pode ir em cada consulado, sou eu hoje o atual advogado, né, que atende, né, pelo menos. Então, de qualquer forma, sempre vai ter um acesso algum dia que você consiga agendar e conseguir falar comigo, né? Perfeito. O importante é procurar orientação jurídica, como eu falei anteriormente. O doutor Hayata, ele conhece de legislação do Brasil e legislação do Japão também, porque o doutor Antônio, ele tem a licença, a dupla licença, tanto no Brasil quanto no Japão. E doutor Antônio, foi uma honra para gente o senhor ter aceitado esse convite, foi muito proveitosa essa palestra. E eu tenho certeza que vai tirar dúvidas de muita gente da nossa comunidade, porque essa é uma realidade, assim, muito recorrente. Muito obrigada mesmo, em nome da ABC Japan, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigado, Biti, obrigado, Kali, pela essa oportunidade. Espero ter abordado a maioria das dúvidas e dos questionamentos que as pessoas têm, pelo menos dentro do dia a dia do meu cotidiano. E sempre fique aberta, né, estejam abertos para que, entrando no link do consulado, numa menor dúvida que tenha, sempre tentar buscar orientações para que você consigam ter essa liberdade de decisão, né? É importante. Tá bom? Obrigado e boa noite a vocês.